Se você já jogou algum jogo do Dragon Ball no Play 2, bem provável que você já se deparou com alguma tela de loading, que era aqueles minigame super interessante. Tinha o Vegeta fazendo flexão, o Gohan tirando a espada Z do chão, e bem provável que você já se pegou fazendo isso aqui. E ainda se perguntava por que o seu controle piratão de 10 anos não durava nada. Bom, essa aí foi uma tecnologia meio perdida por conta da Bandai, né, que limitou isso e patenteou, então a gente nunca conseguiu ver como seria isso em outros jogos, por exemplo, até outros jogos de anime. Então eu fiquei com isso em mente e pensei, e se outros animes tivessem essa sala de load, como seria? E foi da onde surgiu a ideia desse vídeo, que tá no título, e agora eu vou mostrar como eu criei telas de loads com minigames para animes famosos. O primeiro anime que eu escolhi foi o Hajime no Ippo, que é um anime de boxe muito foda. Se você não assistiu, assista. Bom, eu tava procurando alguns GIFs, pensando assim, o que eu poderia fazer que ia ficar interessante. Até que eu achei esse GIF, que foi o que eu escolhi de base para começar a fazer a tela de loading dele. Então eu abri o Krita e comecei a desenhar, comecei a fazer alguns frames que eu achei que seria interessante ter, e também fiz o saco de pancada que ele fica dando soco. Então, após eu desenhar e pintar os sprites que eu achei que seria interessante, eu parti para Godot, que é onde eu vou criar esse projeto todo. A primeira coisa que eu fiz assim que eu entrei na Godot foi importar os sprites que eu já tinha feito e definir uma animação padrão, e também adicionei a colisão na região da mão do personagem, e foi isso, foi bem simples fazer isso. E então eu parti para o script, que é o código, que como no meu último vídeo eu não vou mostrar muito, eu só vou colocar na tela aí, tipo, acelerado o que eu tô fazendo, porque fica chato, né, o vídeo. Mas se vocês tiverem interesse que eu comente mais sobre código ou do tipo, pode deixar nos comentários aí que talvez eu faça isso. No script eu coloquei para toda vez que eu apertar espaço, ele dá um soco e faz a colisão aparecer, assim, para a colisão só aparecer quando ele dá o soco. E também coloquei um sistema para ele ficar alternando a mão de acordo com a quantidade de vezes que você aperta o espaço. E foi bem tranquilo, que funcionou de primeira, por incrível que pareça, e ficou assim. Com o personagem já dando soco, eu parti para fazer o import do saco de pancada, que eu importei o suporte e o saco de pancada separadamente, porque assim ficou mais fácil. Eu pesquisei sobre como fazer isso, eu já estava pensando em como fazer um script, mas eu descobri que a Godot ela tem um objeto chamado Pinjoy 2D, que é um objeto que ele aplica uma física do pêndulo, que quando você frisa a base, ele já aplica automaticamente essa física do pêndulo. Assim, por vista, parece que foi muito fácil, né? Mas quando eu ajeitei ali na posição correta, essa foi minha primeira tentativa. Após muitos ajustes, pesquisando na documentação da Godot, vendo o vídeo para ver como funcionava esse pin, eu encontrei uma maneira ali que ficou adequada, mas demorou bastante. Então eu só adicionei um fundo vermelho ali para não deixar todo cinza o fundo, e o resultado ficou assim. Porém ainda não tava, sendo um jogo em si, era só, eu apertava o espaço, ele dava o soco, movia o saco de pancada, porém não tava contabilizando nada. E foi daí que eu tive a ideia de fazer igual aquele do Vegeta, que fica um contador ali contando quantas vezes você bateu, e seu objetivo é bater o mais rápido possível para aumentar esse contador. Mas como não é uma flexão, ele tem um sistema de pêndulo ali, não tem como você só ficar spamando o botão. Mas para adicionar esse contador foi bem simples, eu apenas criei uma variável global, que toda vez que a colisão dele acertasse o saco de pancada, ele contabilizava 1. Eu adicionei ali um balãozinho só para ficar bonitinho mesmo. E o resultado ficou assim. O segundo anime que eu escolhi é o Dandadan, que é um anime que tá bem popular recentemente. É um anime bom, realmente é um anime bom. E também é um anime que tá sendo conhecido por ele ser meio... Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. E para dar um contexto, caso você não conheça, para você pegar a referência da ideia que eu tive para fazer esse minigame, é que ele tá buscando bolas de ouro, que são dele mesmo, que ele tá buscando, tentando pegar elas de volta. Essa é a única
coisa que você precisa saber para entender. E a minha ideia é o seguinte, eu vou fazer, usando aquela ideia do Gohan, puxando a espada Z, eu vou colocar várias bolas na tela, e a ideia é ele ir pegando essas bolas. Eu fiz o mesmo processo do primeiro, eu abri o Krita e comecei a desenhar lá, fazer um esboço. Eu peguei essa imagem de exemplo que tá aparecendo na tela, que a ideia é, aí ele vai estar em pé e ele vai agachar para pegar as bolas. Comecei a pintar lá, fazer os esboços para ver como ficaria, e também já fiz os sprites das bolas douradas. Beleza, com os sprites já definidos, já separado, eu fui para Godot e fiz o mesmo processo também, importei os sprites, já deixei a animação padrão e também já adicionei a colisão na mão do personagem, porque ele vai ter que pegar as bolas do chão. Essa parte foi bem fácil, bem tranquilo de fazer. E aí chegou a parte mais complicada, que foi como que eu ia fazer ele dar TP para a posição exata que a bola estava na tela, porque a ideia é eu espalhar várias na tela e ele saber para onde ir para poder pegar. Quando eu terminei a primeira vez, eu achei que estava pronto, fui testar, aconteceu isso. Aí eu vi que não seria tão fácil igual eu imaginava, e depois de um longo tempo, realmente eu demorei muito tempo nessa parte, eu consegui fazer funcionar. Daí eu só adicionei o fundo vermelho, porque eu vou manter como padrão em todas agora, e o resultado ficou assim. O terceiro anime que eu escolhi foi o Demon Slayer. Eu acredito que eu não preciso apresentar ele, porque a maioria de vocês já deve conhecer. A minha ideia é fazer o Tanjiro treinando, que foi desse GIF que eu tirei a minha ideia. Eu abri o Krita, fiz o mesmo processo das últimas duas vezes, desenhei lá os sprites, e esse foi mais rápido por conta que era apenas 2 sprites, ele segurando a espada direto, e fui direto para Godot. Para Godot eu fiz o mesmo processo novamente, eu importei os sprites e animei ele para toda vez que eu apertar espaço, ele trocar o sprite para parecer que ele está realmente dando a espadada. E em relação ao código, eu literalmente só reutilizei o código do Ippo. Então não tem muito o que falar, fica aí com o resultado. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. E eu vou tentar manter esse canal mais ativo, então compartilha aí pra me dar uma animada. Falou!